que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Abençoe essa igreja, seus administradores, Senhor, para que seja feita a tua obra. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu queria apenas levar um minuto para a gente orar de maneira específica pela nossa irmã Adriana Emiliana e também por uma secretária do curso de pós-graduação no Seminário do Norte, onde a gente é professor correspondente lá em Maranhão. Ela está no estado muito grave de Covid e sem esperança clínica. Então vamos orar por esses dois e aproveitar orar pelo nosso país, né? Eu vou pedir ao irmão Arthur para fazer essa oração por nós. Arthur, você faz um favor, meu amado irmão. Vamos orar com nosso querido irmão. Deus, nós chegamos a Ti, colocar diante do Senhor as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas necessidades. Amém, Senhor. Orando, Senhor, pedindo que o Senhor se apiade e cuide, Senhor, da nossa irmã Adriana Luciana, Senhor, restaurando a sua saúde. Amém, Senhor. Ajude a tua serva. Força, restauração, Senhor. Sim, Deus. Essa secretária da Sanidade do Norte, Sim, Senhor. sai do hospital, baixas perspectivas para os médicos, mas nada impossível para o Senhor. Nós confiamos e pedimos. Amém, Deus. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, por todas as coisas que têm acontecido, que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo. Amém, Senhor. Abençoa nosso país. Nos coloque, Senhor, de joelhos, abaixo da tua vontade, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós. Sim, Deus. Amém. Ainda só lembrando os irmãos olhem bem por chuvas, né? Vamos clamar a Deus porque estamos passando um período de estiagem o pior de todo, o mais longo, né? De todos os 90 anos do Brasil. Então clame a Deus para que Deus molhe a nossa terra e o nosso coração com a sua graça. Vamos ouvir agora com alegria o nosso amado irmão Reverendo Leóris. As crianças sigam a nossa professora, por favor. Queridos irmãos, bom dia a todos. Que a graça, a paz, a esperança, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante entre nós. Eu gostaria de convidar os queridos irmãos a abrirem suas Bíblias o Evangelho de João, no capítulo 11. Onde leremos versículos 17 até o 38. Só para os irmãos que não estiveram aqui na última exposição, nós estamos fazendo pelo menos 3 exposições nesse capítulo. Estou tentando encurtar o máximo possível, porque é um capítulo extremamente rico, onde nós tivemos um marco no ministério do Senhor Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. E hoje ainda não chegaremos até a ressurreição, mas estaremos preparando a estrada para lá. Então gostaria de convidar os queridos irmãos a acompanhar a leitura que eu farei a partir do versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Diz, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus:
teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela tua bendita palavra. Pedimos ao teu Santo Espírito que ela seja luz para os nossos caminhos, Senhor Deus, que nos ilumine e que nos traga importantes lições espirituais e práticas para as nossas vidas, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos irmãos, como temos reiteradas vezes falado, esse capítulo 11 do Evangelho de João é um marco no ministério do Senhor Jesus. É uma transição de um ministério mais público. Daí para frente nós teremos uma maior intimidade, uma maior proximidade com o círculo íntimo do Senhor Jesus. É um capítulo que há uma mudança mais, digamos, contundente com relação ao ânimo dos judeus em relação ao Senhor Jesus, aqueles que o perseguiam, no sentido de tornarem essa perseguição mais realmente no sentido de levá-lo à morte. Mas existem diversas situações nesse capítulo que nos trazem algumas questões, algumas que nos trazem algumas dúvidas com relação à nossa vida, o nosso cotidiano. Uma delas que sempre me intrigou desde quando eu sou criança: por que Jesus esperou esse tempo todo para poder responder a essa oração? A oração foi feita diretamente para as próprias irmãs de Lázaro, que levaram essa oração por meio de outras pessoas ao próprio Jesus, pedindo para que, de certa forma, ele pudesse intervir nesse processo, porque Lázaro estava doente. E Jesus, onisciente, apesar de 100% ali humano, mas 100% Deus, onisciente, ele tinha convicção absoluta do que estava acontecendo, tanto é que ele, diversos instantes, ele diz e fala depois que o Lázaro estava dormindo, mas no sentido da morte, porque ele já sabia o que acontecera. É Deus. Mas o fato é que muitas vezes nós somos colocados na sala de espera de Deus. Assim como acontece, as experiências que nós temos muitas vezes quando você vai ao médico e fica naquela sala de espera, às vezes alguns minutos ou mais, ou quando você liga e fica naquele telefone lá esperando com aquela musiquinha. Mas Deus também tem um tempo que nos faz esperar. E aqui nós temos um exemplo clássico, onde a espera foi feita. Nós vamos, antes de tocar na questão que diz respeito ao aspecto prático aplicado às nossas vidas, eu queria só trazer algumas
considerações sobre o texto em si, para que nós tenhamos uma consciência maior do que é o ambiente que aqui estamos. Primeiramente, evidentemente, nós estamos falando de um ambiente funeral, que não é um ambiente bom. Eu imagino que ninguém aqui goste de funeral, né? Muitos pastores fazem seu ministério em cima, idas a cemitério para pregação, e é realmente um momento muito delicado para as famílias, em que muitos estão abertos, né, a ouvir a mensagem. É interessante, outro dia eu estava em Nova União, que fica aí indo para Vitória, padaria lá do famoso Hamilton, e aí o povo estava comentando que tinha falecido um senhor numa rua mais embaixo. Eles estavam preparando a padaria para poder baixar as portas na hora que fosse passar ali o morto com os que o seguiam, né? Quer dizer, o morto não ia passar, ia ser empurrado, né? Mas é assim, cada lugar, cada cultura tem uma forma diferente de tratar os seus mortos, de enterrar, de cuidar dos mortos. E aqui nós temos uma situação que é um pouco diferente da nossa, né? Os judeus, um dos primeiros exemplos que a gente teve, né, do trato feito com o corpo foi lá com Abraão, quando ele comprou a caverna de Macpela, onde vários dos seus descendentes foram enterrados. Vemos depois, já no trato feito com o corpo de Jacó, lá no Egito já vemos o embalsamento do corpo de Jacó. Não era algo comum entre os judeus. No caso específico, evidentemente, eles estavam numa cultura diferente. Jacó era pai do primeiro-ministro, nesse momento, José era o primeiro-ministro, e a Jacó foi dado honras especiais, né, de alto escalão do governo. Tanto é que, nesse processo de embalsamento, foram 40 dias para embalsamar o corpo e mais 30 dias, né, nesse velar o corpo. Então, foi um processo muito longo, e assim fazia-se, né? O embalsamento não era exclusivo de autoridades, isso era comum no Egito, mas não comum nos judeus. E geralmente ficava dentro, estou contando só porque é curioso, né? Porque está na Bíblia, inclusive, é bom a gente sempre ter essa noção. Geralmente ficava o coração intacto dentro do corpo, os outros órgãos eram tirados, e depois fazia-se, né, toda aquela ciência lá do embalsamento, e no final envolvia em tiras de linho. Lembre-se de José, né, que Gênesis termina com os ossos de José e depois começa novamente, até que ele morreu e depois foi enterrado em Canaã, com a promessa que os ossos dele fossem levados a Canaã. Então, assim, tem muitos partes da Bíblia que tratam dessa questão do cuidado do corpo, né? Geralmente, o processo levava a um processo inteiro de decomposição do corpo, e para que evitasse, né, um cheiro muito pronunciado, eram colocados várias especiarias, perfumes, de forma tal que, se a pessoa pudesse retornar, e era comum, tanto é que vocês viram aqui que os judeus pensavam que Maria, quando ela saiu de casa, ela estava indo lá no túmulo, né? Então, quando voltassem ao túmulo, não tivesse aquela sensação ruim do cheiro, né, daquela decomposição do corpo e tudo mais. Não eram comuns caixões como nós temos hoje. A gente vê situações em que geralmente eram carregados os corpos como se fosse uma maca, e depois eles eram colocados dentro dos sepulcros, né, enrolados, tiras de panos, como a gente vê no caso de Lázaro, o próprio Jesus. O que tem de registro histórico no cristianismo são as famosas caixas ossuárias. Depois que o corpo era já decomposto, ficava os ossos eram então guardados em pequenas caixas, 60 por 90 por 30, geralmente o tamanho. E tinham as procissões, né? Isso era marcante no enterro do judeu. E eram procissões, assim, por mais simples que fosse a família, não podia faltar, por exemplo, a carpideira, que era pai para chorar, né? Hoje, se a gente vê alguém estranho, está gravando, tá? Então não posso contar o caso. Se a gente vê alguém estranho num enterro, geralmente a gente fica com a orelha em pé. Quem será essa pessoa, né? O que conhecia o morto, né? Mas, não, nesse caso a pessoa era paga especialmente para chorar. E, evidentemente, quando a pessoa tinha muitas posses, né, mais carpideiras, mais choro, né, clamando, mostrando que aquela pessoa era importante. Não faltavam também instrumentos musicais, principalmente flauta, cantores, melhor falando. Era uma cerimônia bem assim pública, né, mostrando a importância
que aquela pessoa teve. E a gente vê aqui, né, os vários judeus que estavam junto à família e tudo mais, nesse momento de dificuldade, né? Era proibido ao judeu mutilar o corpo, isso está lá no Antigo Testamento, rasgar sua roupa de uma forma muito contundente. Só para vocês terem uma ideia, os judeus chegaram a ter 39 leis regulamentando como rasgar a roupa. Era proibido raspar as sobrancelhas e cílios, porque isso estava vinculado à cultura pagã. E era comum, né, aquela questão de jogar cinzas, né, como mostrando humilhação diante de Deus. E não era hábito do judeu, não era cremar o corpo. Aí vou abrir um parênteses só de curiosidade, né? Muitas pessoas hoje em dia perguntam como é que é essa questão de cremação. O fato é o seguinte: a Bíblia não tem nenhum momento na Bíblia que ela fala que a cremação é um ato correto dentro do tratar do corpo. Ela não condena, embora exista o exemplo lá em 2 Reis que fala que a cremação como juízo do corpo. Mas, se nós olharmos, né, as nossas confissões, só existe uma confissão, que é a confissão helvética, a segunda confissão helvética, que trata do cuidar do corpo. E ela é muito clara com relação a isso. Eu vou ler aqui um pedaço que acho que é importante para não... Diz o seguinte: o corpo dos crentes é o templo do Espírito Santo. Eu vou só cortando alguns pedaços. É importante que ele seja entregue à terra honrosamente e sem superstição. E aí a confissão, ela completa dizendo, né, sobre os cuidados. Primeiro, que a gente não deve ter aquela lamentação em excesso, como se estivéssemos desesperados, sem esperança com relação ao destino do nosso querido que está a ser enterrado, assumindo que seja um crente no Senhor Jesus Cristo. E fala também que nós não devemos ter o descuidado do corpo, aquele desleixo que joga o corpo e pronto a resumir. Não. Fala que deve ter um cuidado, mas sempre, como tudo na vida cristã, sem os extremos opostos, seja tudo comedido. Então é interessante, porque na verdade o que nós temos em toda a Bíblia é o cuidar do corpo, e a gente vê isso muito claramente, desde o início até o final. Pois bem, dito isso, existe outra curiosidade também, né, além dos funerais, sobre ressurreição na Bíblia. Nós vamos falar de uma ressurreição, o fato é sobre a ressurreição, né, e aí é o seguinte: primeiro, existem, se eu estiver errado, depois só vou corrigir o pastor, porque fiz as contas aqui, eu não achei mais não, mas de repente escapou alguma. 9 ressurreições citadas na Bíblia. Tá? Primeiro foi Elias, quando levantou o filho da viúva de Serepta, lá em 2 Reis, ou 1 Reis, desculpem. Segunda, Eliseu, quando levantou o menino dos mortos, o filho da Sunamita. Terceira ressurreição citada na Bíblia, essa foi dramática, né? Tinha um bando de moabitas invadindo a terra, aí o povo foi enterrar lá um homem. Aí quando viram os moabitas, assustaram e jogaram o corpo desse homem dentro do poço, né, do túmulo lá onde Eliseu tinha sido enterrado, e ali estavam os ossos de Eliseu. A hora que o morto caiu no buraco, ele ressuscitou. E a Bíblia cita isso muito claramente, né? Então foi a terceira. Até dobrou, né, a porção dobrada de Eliseu, está aqui também, ou seja, Elias uma ressurreição, Eliseu 2, né? Nem que seja depois de morto. Quarta ressurreição, Pedro, quando ressuscitou, né? Eu falo Pedro, falo Eliseu, falo Elias, mas é lógico, é Deus agindo através da vida desses irmãos. Pedro, quando ressuscitou Dorcas, Tabita, em Jope. Quinta, Paulo, foi também um fato interessante, né? Paulo, quando ressuscitou Eutico. Aquelas pregações que a gente vai ouvir, cai, morre, né? Esse morreu literalmente. Sexta, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Agora nós já estamos falando de Jesus. Sétima, Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Oitava, essa que nós estamos tratando, Jesus ressuscitando Lázaro. E nona, a mais importante de todas as ressurreições, Jesus ressuscitou. Então, são essas que eu consegui coletar aqui na Bíblia, eu espero não tenha perdido nenhuma, mas é importante porque por que essa ressurreição de Lázaro é tão importante
perante as outras, em termos de impacto, em termos de mudança de história, em termos do ministério e tudo mais. E aí eu tenho que confessar aos irmãos, né? Eu fiquei muito preocupado, porque essa igreja nossa ela é bem provida de médicos, né? E quando a gente fala qualquer assunto médico, a gente tem que tomar cuidado. Aí eu resolvi ligar para o meu irmão, que é médico, só que eu não trato muito com ele, porque ele é médico legista. Então, não é o melhor médico para a gente poder consultar, dependendo da situação, né? E eu pedi, Lico, resume para mim, né, um parágrafo para mim, como é que estaria o corpo de Lázaro aí com 4 dias? Essa área que mexe com relação à morte é tananologia, se eu não estiver errado. Tanatologia, desculpe. E aí trata da questão da morte em si, né, até mesmo dos efeitos psicológicos, sociais. Então a tanatologia é uma ciência vinculada à questão da morte, né? E aí ele diz o seguinte: nas primeiras horas ocorrem vigores hemáticos, né? O sangue parou de circular, então tem aquelas primeiras aparências do sangue realmente parado, já com uma cor estranha. O corpo começa com algumas horas a ficar rígido, que é o rigor mortis, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Quem gosta aí de CSI, NCIS, etc. Com cerca de algumas horas a rigidez começa a desfazer, tá? Essa é a sequência. Em cerca de 20, isso é bem resumido, viu? Ele deixou bem claro, isso aqui é um resumão. Em cerca de 24 horas parece uma mancha esverdeada na região direita do abdômen, que é o início da fase putrefativa. Aí em seguida começa uma putrefação no sangue, que causa manchas azuladas e esverdeadas nos vasos sanguíneos. Com maior tempo, as bactérias em atividade causam putrefação. Vocês estão vendo que eu estou enfatizando bem o termo putrefação. Os outros termos eu estou usando para ficar mais impactante, tá? E o corpo entra na fase de estufamento gasoso. Aí ele ainda colocou em parênteses, né, como médico legista, ele colocou, é a mais difícil de se trabalhar. Aí ele coloca, o corpo incha muito, cheiro insuportável e aparência que em nada lembra a pessoa em vida. Essa fase dura vários dias. Ele finalizou, certamente, dentro desses 4 dias, o corpo estava nesta fase. Então nós estamos falando de um corpo, de um morto, que já estava, desde o início da autólise celular, começou lá atrás, agora já é uma putrefação generalizada no corpo, autólise generalizada, em que a morte tocou de fato aquele corpo e ali não havia mais esperança de retorno. Eu não estou falando de uma ressurreição, de um enterro que está acontecendo agora, não. Nós estamos falando de um enterro que aconteceu há 4 dias e que Jesus soube em tempo e ainda esperou mais tempo. E aí a pergunta: por que a espera? Eu vou tentar ser bem breve. Por que a espera? Meus irmãos, Deus age de forma misteriosa nas nossas vidas. É interessante que nós vemos, né, o testemunho de Marta, o testemunho de Maria com relação ao próprio Jesus. O Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não morreria. Muitos interpretam isso aqui como se ela estivesse, né, desabafando com Jesus, tipo assim, poxa, pisou na bola. Não, aqui é um testemunho de crença, baseada não somente em que elas já tinham, né, sido tocadas pelo Espírito Santo, entendido que ali estava o Filho de Deus, o Deus vivo encarnado, mas mostrando que elas já tinham entendido perfeitamente que esse Deus é poderoso e capaz não somente de acalmar as tempestades, transformar o milagre dos pães, dos peixes, curar doenças, mas também levar a ressurreição dos mortos. E é interessante que quando Jesus confronta a Marta, ela diz que se ele estivesse, isso não teria acontecido, mas ela continua: eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tu considerar. Ou seja, aí Jesus ainda fala: não, seu irmão há de ressurgir, vai acontecer, Marta, isso vai acontecer, é fato. E Marta faz uma declaração incrivelmente impactante no versículo 24, ela diz: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, assim como Jó também, lá no Antigo Testamento, colocou
uma bela expressão dizendo que o corpo dele há de ressurgir. Aqui nós temos Marta com essa convicção também. Mas Jesus não estava falando dessa ressurreição. Também, depois ele fala, né? Aquele que vier a mim terá a vida eterna. Quem crê em mim terá a vida eterna. Só há duas possibilidades na vida. Ou você nasce só uma vez e tem duas mortes, a morte física e a morte eterna, ou você nasce duas vezes, o nascimento físico e o nascimento espiritual, e você vai morrer uma vez só. O resto é a eternidade com Deus. E aí, é a espera de Deus. Por que essa espera? Por que não poderia ter, logo que ele soube da oração, que recebeu a oração daquelas irmãs tão queridas, ele as amava e tudo mais, por que ele já não agiu, mesmo à distância, como já fizera antes? Mas ali havia um propósito, meus irmãos. Por que os 4 dias? Deus trabalha. Primeiramente, temos que entender que Deus trabalha conosco. E eu comecei, e essa passagem tem impactado essas semanas para trás, porque sempre a gente começa a refletir nesses aspectos tão interessantes da palavra de Deus. Quanto à espera, eu comecei a olhar na história bíblica, nos exemplos. Noé esperou quantos séculos para o cumprimento da promessa do dilúvio? Esperou quantos dias de chuvas incessantes e praticamente 1 ano para sair daquela arca. Abraão esperou 25 anos na promessa. Deu uma vacilada. Muitas vezes a gente espera, não tem paciência e acaba passando a nossa vontade em cima dos planos de Deus, e as consequências vêm. 25 anos até o nascimento de Isaac. Já pararam para pensar que Isaac esperou muito tempo sua esposa? Ele já era mais adulto, né? A sua mãe já tinha morrido, tanto é que a sua esposa veio, e aí o texto bíblico diz que ele foi consolado da morte da sua mãe quando casou-se. Jacó esperou décadas para retornar à casa de seu pai, lá na casa de Labão. Décadas. Conseguiu as 2 esposas, né? Queria uma só. Foram décadas. José esperou 2 anos após a promessa do copeiro, sem computar os anos que ele esperara após a sua tristeza de ter sido colocado numa prisão, ter sido vendido como escravo, assim por diante. O povo que foi ao Egito esperou 400 anos até que Deus iniciou o retorno deles à terra prometida. Ainda assim pisaram na bola, pecaram e tiveram que esperar mais 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida, a não ser os seus filhos Josué e Caleb. Meus irmãos, Moisés esperou 40 anos no Egito, 40 anos de preparo e 40 anos no deserto. Também não entrou na terra prometida. Exílio babilônico, falávamos hoje sobre isso. Foram 70 anos de espera para alguns, até que Deus permitiu. Quando você abre as páginas do Novo Testamento e olha lá o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, nós temos 400 anos de silêncio profético à espera da profecia que vai chegar. Até mesmo João Batista, pois eu estava imaginando outro dia, houve, com certeza, cresceu sabendo que Jesus tinha nascido, havia o testemunho da mãe dele, e ele esperou até ficar adulto para poder ver a promessa, ao ouvir a cores, dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, Deus trabalha conosco em tempo de espera. Muitos de nós não temos a paciência necessária para ouvir as palavras de Deus com relação às nossas dúvidas, às nossas inquietudes, a resposta dos nossos planos, a resposta do que devemos fazer na nossa vida. Quantas vezes, por exemplo, mais prático, ontem mesmo estávamos com um grupo de adolescentes, muitas vezes a gente, Senhor, prepara aquela pessoa para a minha vida, aquela que seja uma serva do Senhor, e tudo. Primeiro, tem um problema aí, muitas vezes a gente quer uma serva e muitas vezes não é. Começa por aí. Segundo, a nossa vontade geralmente espera, mas chega um ponto que a gente perde a paciência de esperar e
passa o carro na frente dos bois. Aí o resultado é dramático. Muitas vezes é o resto da vida, né, como família separada, vindo da igreja, o outro fica em casa e vice-versa. Mas muitas vezes nós fazemos planos, pedimos que Deus possa orientar e não temos a paciência de esperar a resposta de Deus. E Deus responde. Deus responde através da sua palavra. Quantas vezes nós temos planos que são feitos, temos expectativas e quando temos aquela dúvida, lemos a palavra do Senhor, de repente vem aquela paz de espírito, que é justamente a resposta de Deus mostrando, esse é o caminho. Aguarda mais um pouco. Ou às vezes a resposta nunca vai ser um sim, ou nem espera, vai ser um não. E a gente sempre tem que estar preparado. Nesse caso, Jesus mandou esperar, ou fez todos esperarem. Foram 4 dias. Isso vale para nós. Nós também devemos ter paciência. Aliás, lembremos como Deus é paciente para conosco. Como Deus é longânimo para conosco. E muitas vezes nós esquecemos desse aspecto, que devemos refletir a mesma paciência, ou nunca como de Deus, porque não somos capazes, mas devemos observar esse exemplo para seguirmos a nossa caminhada. Outro aspecto interessante desse texto, eu vou ser bem breve agora, é que Deus até mesmo espera, tem um plano para otimizar a nossa vida. Olhem só, qual que é o fim principal do homem? Primeira pergunta, breve catecismo. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual que é a primeira coisa? Glorificar a Deus. Capítulo 11, versículo 4, nós já lemos esse texto, mas é bom sempre lembrar. Diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E aí no versículo 15 continua: por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. E essa afirmativa do Senhor Jesus se cumpriu. Marta diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E ela completou esse testemunho, assim como outros que ali estavam também. E Jesus reafirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Meus irmãos, Deus tem propósito, é mesmo espera, e nesse caso é para demonstrar a glória do próprio Deus e o testemunho de que ali à frente deles estava o próprio Deus encarnado. Afinal de contas, sempre a gente fala glória de Deus. O que é glória de Deus? Algo tão assim, aparentemente abstrato, né? Mas eu vi um conceito muito interessante feito pelo Dr. Eber, num livro que ele lançou há algum tempo, chamado sobre a questão da revelação divina. E ele diz o seguinte: no Antigo Testamento a glória de Deus era chamada Shekinah. Essa glória se manifestava teofanicamente no Antigo Testamento, e aí vem o que nos interessa, e tornou-se definitiva, olha só, a glória de Deus tornou-se definitiva na encarnação do Verbo. Por isso, quando nós abrimos João capítulo 1, e vemos lá no versículo 14, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, nesse capítulo nós temos uma demonstração vívida, clara, evidente, de que Deus estava se manifestando na sua maior glória. É Jesus Cristo ali encarnado, mostrando a todos que Ele é Deus. Por isso nós temos tantos testemunhos impactantes como o de Maria, de Marta, que diz que conhecia quem ali estava, que era o Deus vivo, porque elas primeiramente conheciam as Escrituras, e não somente conheciam as Escrituras, mas conheciam as Escrituras ao vivo, porque o Senhor Jesus é a própria palavra, o Verbo eterno que ali se encarnou. E é interessante, porque elas amavam Jesus e por isso conheciam as Escrituras. O amor delas se demonstrava justamente conhecendo quem Ele era. E hoje nós podemos fazer o mesmo, demonstrando e sabendo quem é Jesus.
como nós vemos hoje crentes rasos dentro da igreja, desculpem desabafar dessa forma, que muitas vezes mal abrem uma Bíblia durante a semana, oxalá durante o mês, e querem ter uma relação íntima com Deus, querem ter esse amor, a certeza de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas quando muitos debruçam frente a... Eu não tenho nada contra cânticos, tá? Pelo contrário, tem alguns que eu gosto, nós cantamos aqui alguns bons, mas muitas vezes frente a cânticos emocionalistas que não levam a lugar nenhum, que são muitas vezes autoajuda, mas que falam, vai ler a Bíblia. Não, prefiro um canto. Vou lá dançar lá na minha sala, né, escutando uma música lá de... Deixa quieto. Bom, mas com isso, elas tiveram a certeza do porvir e viram a glória de Deus, o Shekinah de Deus ali encarnado à sua frente. E finalmente, eu vou encerrar agora. Eu só queria, nós vamos tocar em alguns assuntos mais desse texto na próxima vez, só queria destacar o aspecto importante lá do versículo 35. Todos conhecem, Jesus chorou. Que versículo tão curto, mas tão impactante. Imagine, o texto diz que Jesus os amava, a Lázaro, a Marta, Maria, assim como ele amava os seus que ali estavam junto com ele o tempo todo, mas aqui nós vemos uma manifestação clara da humanidade de Jesus. Jesus chorou, derramou as lágrimas pelo seu amigo. E não somente porque ele tinha ali um morto, não, porque ele via, ele sentia no seu corpo, não que ele tinha pecado, porque nunca pecou, mas ele sentiu os efeitos do pecado que arrasaram toda a humanidade desde aquele dia lá no Éden, e que se arrasta até hoje, onde o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, fala que a própria criação será redimida, porque até o momento ela geme com gemidos e suporta angústias até o momento. Nós todos sofremos o efeito do pecado em nossas vidas. Jesus, nesse momento, ele se prepara, nós não chegamos lá ainda, mas ele tocará a morte, reverterá esse processo de morte no corpo e putrefação, assim como ele fez com cada um de nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Jesus nos transformou, nos regenerou através do Santo Espírito para sermos novas criaturas. Meus irmãos, Jesus chorou. Hebreus, eu peço, irmãos, que abram o texto lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16, diz o seguinte: Hebreus 4, 14 a 16 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote, observem, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para ocasião oportuna. Meus queridos irmãos, Jesus se compadece de nós. Ele é o nosso representante junto ao trono de Deus Pai. Ele, com certeza, naquele momento, naquelas lágrimas, ele não... A tristeza dele, com certeza, pelo clima, mas principalmente por saber o quanto o pecado aflige a vida de cada um de nós, o quanto é difícil sofrer pelo pecado, mas ele tinha uma certeza: aquilo ali seria a demonstração de que o pecado tem solução em nossas vidas. Ele afirmara: eu sou a ressurreição. E daqui a pouco, brevemente, nós falaremos em alguns dias dessa ressurreição e faremos uma analogia com a ressurreição de Jesus Cristo. Lázaro, e aí tem umas curiosidades, né, que eu não vou entrar e não tem como entrar,
porque tudo é especulação. Lázaro, 4 dias morto. 1 Tessalonicenses fala claramente, né, sobre a ressurreição final. Primeiro os mortos ressuscitarão, depois os que estiverem vivos serão transformados. A Bíblia fala que imediatamente após a morte, a nossa alma vai para Deus, o nosso corpo espera a ressurreição. Eu não sei se Deus apagou a memória de Lázaro quando ele ressurgiu, as coisas que ele chegou a ver nesses 4 dias, né, no tempo nosso, no tempo de Deus é diferente. O fato é que é um texto que traz várias curiosidades que são muito especulativas. No dia mesmo eu estava falando sobre Romanos 11, teve um irmão meu que trouxe, o irmão aqui agora trouxe algumas perguntas. Mas Jesus veio, e aí como é que é? Começou a lembrar e devia estar doido para voltar para o céu, não sei, o texto não fala nada sobre isso. De repente Deus apagou a memória dele temporariamente, não sei. O fato é o seguinte, nós temos aqui o Senhor Jesus, é o nosso Senhor, que se compadece de cada uma das nossas dores. É por isso que nesse exemplo aqui, o tempo de espera foi para a glória do nosso Deus, mas também serviu para testemunho e crescimento daqueles que ali estavam. Meu querido irmão, esse Jesus chorou pode nos trazer tantas coisas mais para falarmos. Alguns falam que tem sensibilidade feminina de Jesus, estupidez feminista. Muito cuidado com o que vocês ouvem e leem por aí. Aliás, Jesus é um exemplo clássico de masculinidade, né? Mostrando primeiramente, ele sentia as dores dos que sentem dores. E aqui mostra um caso muito clássico. Era um líder, era um protetor dos seus, como o homem deve ser dentro da sua casa. Tanto é que, lembre-se, antes, já perto da sua morte, ele saiu com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor para que pudesse, de alguma forma, beneficiar os seus durante os séculos que viriam. Era um homem de leitura da Bíblia e de oração. Protetor dos seus, como já disse, modelo de homem que devemos buscar. Então, era um homem, mas chorou. Muitas vezes nós choraremos nas consequências das coisas dessa vida. Mas lembremos, sempre, primeiramente, Deus pode estar te fazendo esperar. A gente tem planos na vida, né? Fazendo cenário, e aí como é que vai ser? Muitas vezes o campo que vem para um namoro, ou se desviou do Evangelho, e que muitas vezes nós nos desesperamos, achando que não há mais esperança, mas há um tempo para Deus. Busque-o. Busque-o para que Ele possa trazer a segurança na sua vida de que esse tempo há de trazer benefício para a glória de Deus e redundar em nosso gozá-lo para sempre, que é o que realmente interessa. E acima de tudo, lembre-se que o Senhor Jesus, que pisou nessa terra como nós pisamos, que respirou aquela estrada, né, aquele pó das estradas da Palestina, que sentiu fome, sentiu dor, aliás, sentiu muita dor. Se não fosse, como falamos, um homem, né, vou usar o termo macho, tá? Não é machista, se não fosse um homem macho, com certeza não teria resistido até chegar à cruz vivo. Mas esse Senhor Jesus, Ele se compadece de cada um de nós e nos responde às nossas aflições. E como diz Paulo, ou melhor, como diz o texto em Hebreus, não foi, né, trazendo a autoria aqui, como diz, subliminarmente, tá? Como diz o autor aos Hebreus, temos a convicção certa do sumo sacerdote que compadece de nós. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Como nós somos consolados, Senhor Deus, por textos tão ricos, que tanto nos impactam a mostrar a Tua glória, Pai, revelada no Senhor Jesus, cujas Escrituras apontam diretamente a Ele como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Ó Pai, como nós muitas vezes negligenciamos as palavras do Senhor Jesus, deixamos as nossas Bíblias de lado, Senhor Deus, esquecemos de buscá-lo na solução dos nossos problemas do dia a dia, mas acima de tudo esquecemos de buscá-lo
para nosso processo de santificação, de crescimento espiritual, Senhor Deus. Muitas vezes tornamos-nos como plantas secas, murchas, sem vida, porque esquecemos de estar junto às águas da vida. Por isso, ó Pai, nós pedimos que, ao nos depararmos com os problemas dessa vida, que muitas vezes nos desanimam, muitas vezes não vemos resposta, muitas vezes não temos a paciência da resposta, ó Pai, que o Teu Santo Espírito mude o nosso ser, mude a nossa vontade, para que nos conformemos à Tua vontade, ó Pai. Para que saibamos não somente esperar, mas ver a resposta ao Seu tempo, Senhor Deus. Acima de tudo, ó Pai, aqueles que esperam, confiantes na Tua palavra, da ida dos seus familiares ao Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Os seus filhos, pais, sabemos que Teu Evangelho, ele é abrangente, sabemos que os nossos filhos pertencem ao Senhor, ó Pai, por isso nós pedimos que Teu Santo Espírito possa continuar agindo em nossas famílias, Senhor Deus, transformando-nos e fazendo com que sejamos verdadeiros cristãos, Senhor Deus. Ó Pai, que possamos estar sempre professando a certeza que Marta professou naquele momento, Senhor Deus, da certeza da ressurreição, Senhor Deus, que estejamos ansiando esse dia, aquele dia que nós estaremos contigo para sempre, Senhor. Estamos contigo hoje, mas será uma plenitude de presença, onde eternamente estaremos com a possibilidade de vê-lo, Senhor Jesus Cristo, face a face. Ó Pai, dê-nos também essa percepção do amor que o Senhor tem para conosco. Expressa nas lágrimas do Senhor Jesus Cristo que, como o sumo sacerdote que elevou-se até o céu, Senhor Deus, hoje nós temos a convicção que Ele passou as mesmas dores que nós passamos, os mesmos temores, dificuldades, embora sem pecado. Por isso, ó Pai, que tenhamos essa mesma convicção de que Ele nos responde, que Ele se compadece de nós. É o que nós pedimos, agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos, eu peço que se coloquem de pé, recebam a bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor Jesus, com todos vós, hoje pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor Deus.
os irmãos, muita